Queria agradecer especialmente ao professor Joel, que foi quem me trouxe o convite, né? Um convite muito querido de vocês. E a Cláudia que se dispôs, né, a falar comigo desde então. A paciência, inclusive, né? Eu tô com uma agenda bastante atípica nesse contexto da pandemia, não é? E aí, mas evidente que eu não recusaria, né? Hoje eu disse para Ana Cláudia que especificamente eu tô numa agenda de gravações, né? Das atividades que eu realizo no âmbito da formação continuada, dos cursos preparatórios, mas que eu faria uma pausa nesses trabalhos para estar com vocês, para estar novamente com vocês, né? Uma vez que eu estive há mais ou menos 2 anos no Paula Souza aí de Santa Cruz das Palmeiras, tratando com vocês da temática da educação, né? Que é a minha área de atuação, é o meu lugar de fala, né? Eu sou pedagoga de formação. Costumo dizer que eu não conto há quanto tempo, porque vocês facilmente descobririam a minha idade, né? Então eu sou pedagoga de formação há pouquíssimo tempo, né? Já me formei há 15 anos, formada pela USP de Ribeirão, aqui pertinho da gente. Sou mestre em educação pela Unesp de Rio Claro e agora estou às voltas com o doutorado, né? Me aproximando do doutorado pela Unicamp. E também em educação, ou seja, só sei falar desse lugar, né? Eu digo que a educação, de fato, é a minha constituição. Eu não sei o que seria de mim, eu não sei o que seria das minhas ações, eu não consigo me imaginar outra coisa senão educadora. Então, sempre que convites como esses, né, aparecem, eu não meço esforços para poder, de alguma forma, contribuir com esse lugar de fala. Ou seja, na condição de educadora, falar sobre educadora é aquilo que me qualifica, é aquilo que me ressignifica como sujeito, né? Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Poder ser reconhecido por aquilo que você faz, aquilo que você escolheu, né? Ter um lugar de fala a partir das reflexões que você decidiu tecer para sua vida é uma oportunidade ímpar. Então eu não me furto de discutir educação, sobretudo porque eu acho que a gente vive tempos em que a educação precisa ser discutida, né? Falar sobre educação nesse contexto da pandemia não é só um desejo, é uma necessidade, não é? E por esse motivo eu tenho o dever, na condição de educadora, né, de sempre me dispor, sim, a estar falando sobre essa questão que é tão cara, sobre essa temática que é tão relevante, que é a educação dos sujeitos. Então eu fico muito feliz de poder ter uma escuta tão bacana, né, um colégio tão qualificado como o de vocês, para poder interagirmos sobre essa temática, né? E aí vocês me deram um desafio que eu considero gigantesco. Por quê? E eu adoro desafios, né? Isso é muito legal porque, assim, o desafio nos mobiliza, né? Nos tira do lugar. E quando, então, o tema se apresentou, a mim eu disse, o que é falar sobre um momento em que a gente esteja vivendo? É muito comum que na história a gente venha explicar os acontecimentos depois que eles já passaram, né? Os historiadores em geral, eles lidam, né, com os momentos depois de transcorridos os fenômenos. Isso é muito mais interessante do ponto de vista da explicação do fato. Explicar um fenômeno enquanto a gente vive é um desafio gigantesco, ou seja, falar de pandemia, falar dos desafios postos e das possibilidades no momento em que ela está acontecendo é algo muito, muito complexo, não é? Porque a gente, ao mesmo tempo, está envolvido no fenômeno, ou seja, você vai fazer reflexão sobre um fenômeno do qual você é parte. Você é sujeito, ou seja, eu venho falar do contexto de pandemia, dos desafios aos alunos, aos pais e aos professores, num contexto em que eu sou aluna, mãe e professora. Eu sou sujeito dessa realidade, não é? Então esse apartamento, esse olhar, ele não é um olhar isento, é um olhar também de quem vive, né? Eu venho o que é, ao mesmo tempo desafiador, mas ao mesmo tempo interessantíssimo. Por quê? Porque nós temos condição de fazer uma avaliação nos colocando no lugar do outro, uma avaliação empática. Quando eu venho falar, por exemplo, que os pais têm o dever de, no contexto da pandemia, agir assim, assim ou assado, eu falo do lugar de quem também é mãe, e de quem sabe dos desafios que isso significa. Quando eu digo que os alunos têm desafios específicos, têm que ter comportamento específico, eu falo na condição de aluno, de que é alguém que está ingressando num programa de doutoramento e que vive essa posição de aluna. Quando eu falo que os professores precisam agir assim ou de um outro jeito, eu também falo do lugar de quem é professor universitário, né? Então vejam que é muito bacana, ao mesmo tempo que é um desafio hercúleo, eu explicar um fenômeno no momento em que a gente está vivendo esse fenômeno, é muito bacana também que a gente possa experimentar esse lugar. Nós não falamos do lugar de quem está assistindo, nós falamos do lugar de quem está vivendo cada um desses fenômenos. E isso já nos coloca numa condição que a gente pouco vive, que é o lugar do outro, né? O lugar talvez mais difícil de estar. Há quem diga que é o endereço mais difícil de localizar, né? O lugar do outro.
Um grande desafio é como a gente se coloca no lugar do outro. E essa pandemia, talvez, das oportunidades que ela tem trazido, porque a gente vai falar que ela trouxe desafios, mas esse contexto também nos traz oportunidades. E das oportunidades que a gente vem a visitar nesse contexto da pandemia, talvez essa, do desenvolvimento da empatia, da possibilidade de exercitar o lugar do outro, talvez seja a maior das oportunidades. Há quem diga que existiram oportunidades financeiras, há quem diga que existiram oportunidades de introspecção, né, da gente estar com a gente mesmo. É verdade, essas oportunidades bateram a porta, né? As oportunidades de aceleração da tecnologia, não é? Sim, todas essas são verdadeiras, mas eu, na condição de educadora que sou, digo que a oportunidade mais singular que nos encontra é a oportunidade de visitarmos o lugar do outro. Os pais visitaram o lugar dos professores. Os professores estiveram no lugar das famílias. Alunos experimentaram o que seus professores vivem diuturnamente. Os professores, por sua vez, puderam sentir parte dos desafios que seus alunos encontram. Nós estivemos no lugar do outro. Estamos nesse momento no lugar do outro. E que a gente possa, desse lugar, não sair mais. Quando a gente diz, né, de maneira otimista, de maneira esperançosa, que a gente quer deixar essa pandemia, eu costumo ponderar dizendo o seguinte, que a gente possa sair da pandemia sem sair do lugar do outro, sem sair da possibilidade de quem experimenta a sensação que o outro visita diuturnamente. E isso a gente já estava muito distante, a gente vinha perdendo essa possibilidade empática de estar no lugar do outro, de se sensibilizar, né? De sentir, pois, quais eram os desafios. A gente viu um momento, e vivemos um momento, gente, do descartável, né? Alguns filósofos contemporâneos nossos vão apontar que a gente, em geral, só deseja e só busca aquilo que nos serve. Dos objetos às pessoas. Se não nos serve, nós descartamos, né? Nós vivemos um momento do descartável. Então, nós descartamos os relacionamentos, sejam as amizades, os relacionamentos afetivos, né? Então, a gente vive um momento em que o descartável impera nas relações humanas, né? Nesse sentido, a pandemia, né, traz pra gente a possibilidade de revisitar essa ideia do descarte, né, de que a gente possa se desfazer das relações, das pessoas, quando elas não nos servem mais, né, ou quando por algum motivo elas se parecem, se apresentam desinteressantes a nós. Então, né, nesse cenário em que a gente vive um momento do descartável, do rápido, do fast, né, das urgências, a pandemia altera os nossos ritmos, né? Altera as nossas demandas, altera uma série de questões que estavam quase que naturalizadas, ou seja, a gente nem percebia mais que essas coisas aconteciam, né? Mesmo no âmbito da escola, os alunos, os professores, as nossas relações também se apresentavam relativamente descartáveis, né? Quando esse contexto mundial, né, essa situação atípica, pensada talvez só nos filmes de ficção científica, né? A gente jamais sonhou viver um contexto como esse. Bate a nossa porta, quando ela chega para nós, ela nos obriga a ressignificar esse mundo descartável. Ela nos obriga a ressignificar esse mundo descartável. Quando ela faz isso, é evidente que ela nos tira daquele lugar, né? Ela nos tira daquele lugar que é comum, que era o lugar individual, que é o lugar de si. E como eu disse inicialmente, ela nos leva para o lugar do outro. Ela nos leva para a possibilidade de experimentar outras posições. Por esse motivo, eu ouso começar a nossa conversa falando de oportunidade, né? É muito comum que a gente comece as conversas sempre numa perspectiva muito negativa, né? No sentido de vou dizer o que é difícil e termino com as oportunidades. Eu escolhi começar bem e terminar bem. Então, eu começo falando da oportunidade, como eu disse, da gente visitar o endereço do outro, da gente visitar a posição do outro nas relações humanas, não é? E essa pandemia, talvez ela tenha, não que nenhum de nós, né, estivéssemos ocupados com isso, né? Alguns vinham fazendo esse exercício. Ocorre que a pandemia não nos deixou opção, ou seja, a gente precisou ocupar as posições dos outros, né? E por esse motivo a gente não é mais o mesmo. Por esse motivo, esse é um lugar onde a gente pode estar se quiser, né? A gente pode ficar nesse lugar se assim desejar. Pessoal, só para que eu possa ter referências, né? Suas câmeras estão todas fechadinhas, só vejo o Ribeiro. Vocês me ouvem com qualidade e me veem com qualidade? Posso seguir? Sim, tá tranquilo. Ótimo. Na condição de professora, né? Não que deveria, mas vocês devem ter percebido que eu falo muito e muito rápido, né? Então, a qualquer momento, vocês podem me intercortar, né? Fazer alguma interferência para que a gente possa refletir, né?
costumo dizer que hoje tem dito que a gente precisa, né? Quem faz curso online, essas questões, tem tido frequentemente recomendação de que assista o vídeo na velocidade 2.0, né? Uma velocidade um pouco mais acelerada, porque o nosso cérebro compreende melhor assim. Eu costumo dizer que eu já saio em 2.0 de partida, né? Então, se tiver muito rápido, se tiver algo muito intenso, vocês falem, por favor, que a gente volta, tá bem? Ô, Luciana. Oi. Só um minutinho que o Henrique, eu até esqueci de falar. Nós temos um intérprete, porque nós temos um aluno com deficiência auditiva. Por favor. Tá? Henrique, pode falar. Bom dia. Só comentar com a questão da velocidade está de boa. Só para eu poder falar, porque não está conseguindo me localizar nas imagens, para eu poder aparecer na tela para ele. Tudo bem com a velocidade, Henrique? Tá, tranquilo. Então, tá bem, querido. Acho que tá ok aqui. Obrigado, viu, gente? Imagina. Lu, fica à vontade. Tá ótimo. Bem. Sua mãozinha tá levantada. Você pode falar à Tô vontade. aqui, não precisa, né? Pois é, a bicha gosta tanto de falar que ela quer até ficar com a mão levantada. Desnecessário, né, palestrante? Muito bem, tá muito bom. Então, tá joia. Olha só, meus queridos. E aí, com essas reflexões, né, a gente tem tentado pensar, e na condição de educadora eu tenho tentado pensar, que outras oportunidades a pandemia nos trouxe, né? Que outras possibilidades foram nos visitar nesse contexto relativamente atípico. Ora, nós vamos falar, e inegavelmente vocês têm ouvido com frequência, e acho que a Ana Cláudia e Joel me trazem um outro desafio, que é como a gente fala de maneira interessante aquilo que está todo mundo dizendo, né? Nós temos ouvido muitas pessoas fazer análise sobre esse momento. E eu disse, como eu posso envolver as pessoas, provocá-los no sentido de dizer, talvez, as mesmas coisas, mas de uma possibilidade que a gente ainda não tenha pensado, né? Então, vejam que vocês me provocam também nesse sentido, de se é preciso, pois, me fazer interessante, né? É preciso que esses meninos entendam essa fala no sentido de qualificar aquilo que a gente talvez já tenha ouvido, mas de um jeito que nos toque, não é? De um jeito que nos toque. E aí, gente, eu tenho visitado várias possibilidades para que os meus alunos aprendam mais e melhor, né? E tenho descoberto algumas questões muito interessantes. Às vezes, essa fala teórica, cansativa, ela não chega nos lugares onde a gente poderia chegar, né? E a canção, a música, né, a poesia, às vezes disparam processos muito bacanas pra gente, né? Os meninos gostam muito disso, e aí eu venho trazer algumas recomendações, né, de canções para que a gente possa pensar o que a pandemia trouxe de bacana. Tem um cantor que talvez não seja contemporâneo desses meninos, mas é um clássico e vocês precisam conhecer, né? Um compositor chamado Beto Guedes. E dentre as canções que ele tem, uma se chama Amor de Índio, né? É um clássico, meninos, né? Então quem queira, né, qualificar suas formações, visitem essa canção que chama Amor de Índio. E num trecho da canção ele diz o seguinte: a abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Né? Aí você pode dizer, nossa, que frase é essa? Que esquisitice, né? Sabe por que a poesia é tão bela? Porque ela nos provoca processos incríveis. O que ele diz o seguinte: quando a abelha está fazendo mel, ela não pode voar. E ao fazer o mel, por exemplo, ela está privada de uma série de outras questões. Eu costumo dizer, né, que na análise dessa canção ela está em quarentena, né? Mas quando o resultado desse processo, o que ela produz, é dos deuses, né? Ou seja, o mel é de longe uma das maiores produções, né, que a natureza pode nos entregar. Do ponto de vista da qualidade nutricional, da qualidade energética. Você tem uma série de qualidades nesse produto que é de uma riqueza incomensurável. Mas a abelha precisou se privar dos benefícios do voo, da interação, do contato com a natureza para produzir mel. Num processo que é relativamente doloroso, não é? Então, se a gente olhar para a canção e ver o que nós estamos nesse momento, que possamos fazer mel, né? Ou seja, que a gente possa usar desse momento de isolamento, desse momento em que a gente está privado das práticas sociais, para entender que é um momento de produção, né? É um momento de ressignificação das práticas. Pensem, meninos, professores, famílias, que tipo de produção nós estamos fazendo nesse tempo em que voar não é possível, né? Mas vale o tempo, né? Na canção do Beto Guedes a gente tem essa reflexão no sentido de que ao fazer mel, a gente está privado, sim, né, desse contato, desse convívio. Mas quando a gente volta ressignificado. O produto desse isolamento, né, da abelha é um produto seguramente de qualidade incrível, incomensurável. Talvez o sentido da vida, né,
desse que seja um dos mais nobres dos insetos, a abelha. Então, vejam que na canção, né, e eu quero muito que vocês ouçam Amor de Índio, porque é uma canção das mais belas que eu já ouvi, né, e aí vale dizer que vale muito para os meninos, né, dessas novas gerações ampliar o seu horizonte cultural, né, buscar essas canções que possam ser clássicos e visitar um pouquinho as representações que elas trazem pra gente, no sentido de que elas ensinam muita coisa, né, então essa é uma das letras mais belas que eu conheço, e nessa canção o Beto Guedes vai falar um pouquinho desse tempo que a gente... E, gente, essa canção tem seguramente mais de 30 anos, né? Eu falo do alto dos meus 36 anos, pronto, né? Já entreguei o ouro, mas essa canção tem mais de 30 anos. E, sendo assim, ela se faz tão atual, né? Vejam, olha o belo do clássico, né? Da literatura. Como pode uma canção com mais de 30 anos trazer uma lição para esse momento que a gente vive, a contemporaneidade, ou seja, de que ao fazer mel, né? De que o tempo que a gente gasta fazendo mel, que a abelha gasta fazendo mel, ele vale o tempo que não voou, né? Então é uma das questões mais belas que a gente tem. E também na literatura nós encontramos uma outra reflexão que eu acho bastante oportuna com relação às oportunidades, bem pertinente com relação às oportunidades que a pandemia nos traz, né? Uma metáfora encontrada em vários autores e vários poetas diz respeito à forma como a pérola é produzida na natureza, né? Vocês devem saber, exato. Que a pérola, gente, ela é um fenômeno que acontece no interior da ostra, né? Em resposta a um corpo estranho que invade essa ostra, né? Então a ostra se apresenta fechada e qualquer corpo estranho que nela se apresenta, a ostra começa a produzir um material, sintetizar um material em resposta a esse corpo estranho. Seria mais ou menos um mecanismo de defesa, né, da ostra. E normalmente um grão de areia é suficiente, né? Um grão de areia que adentre a ostra é suficiente para que ela entre num processo orgânico de produção, de resposta a esse corpo estranho, né? E aí o resultado que nós temos é a pérola, né? O material que é sintetizado a partir dessa resposta da ostra ao corpo estranho é a pérola. E aí uma máxima que se tem sobre esse movimento é que esse processo é extremamente sofrido para a ostra. Imaginem vocês que é como se fosse para nós um processo mesmo semelhante a uma pandemia viral, ou seja, há um adoecimento, né? Há um processo em que o organismo precisa combater aquele corpo estranho, muito semelhante ao que a gente faz quando acometidos pelo vírus, não é? Então há um movimento. E aí o resultado que a ostra tem, a resposta que a ostra tem é a pérola, ou seja, o resultado da síntese, né? Dessa produção de anticorpos de defesa para o corpo estranho que a invade é a pérola. A pérola, nós sabemos do valor não só financeiro, né, mas do valor incrível para a humanidade, do ponto de vista da qualidade, né, das propriedades que esse bem apresenta. E aí uma frase que a gente ouve é o seguinte: como é um processo de extremo sofrimento para a ostra, a frase é: ostra feliz não produz pérola, né? Porque daí a ostra tá lá, se não houver a invasão de um corpo estranho, se não houver um processo de reação e de resposta da ostra àquele objeto, àquele corpo que a invadiu, ela não produzirá pérola, né? Então a gente tá no momento em que somos invadidos por algo que a gente não esperava, né? Por uma questão que a gente não desejava. E que a gente possa produzir inúmeras pérolas nesse contexto, né? É um contexto de sofrimento, é um contexto no qual a gente está privado de uma série de questões, é um momento em que a escola não se apresenta como a gente entendia que ela deveria estar, é um momento em que as condições de trabalho não são as condições ideais, é um momento que as condições de estudo não são as mais favoráveis. Há um sofrimento, né? Há um sofrimento do ponto de vista das privações, do ponto de vista das ressignificações, e diante desse sofrimento há que se produzir aquilo de melhor que a gente tem, que a gente possa produzir mel, como nos convidou Beto Guedes, que a gente possa produzir pérolas, como vão dizer os poetas que fazem análise sobre o que a ostra, sobre o processo da ostra de significação e ressignificação daquilo que ela tem de fazer. Então aqui nós já visitamos pelo menos 3 oportunidades, né? Quando eu falava para vocês que a pandemia nos traz oportunidades, a primeira delas eu dizia estar no lugar do outro. Lugar que a gente pouco tinha estado até agora, não é? Segunda oportunidade, que a gente possa produzir, que a gente possa fazer valer o tempo de não voar, né? Que a gente possa fazer valer esse tempo de privação. Ou seja, é necessário que a gente não seja o mesmo e que a gente possa, nesse contexto extremamente adverso, nesse processo que implica inclusive sofrimento, e não é negar a existência do sofrimento, é reconhecer que é um momento de sofrimento, né? Mas o momento de sofrimento não é necessariamente um momento de perda, né? O momento de sofrimento, a exemplo do que acontece com as ostras, né? Pode ser momento de produção do que há de mais rico, do que há de mais valoroso, né? E de mais valioso, como por exemplo a pérola, né? Então a gente tem 3 oportunidades simbólicas, 3 oportunidades ricas e significativas que essa pandemia nos traz.
Tudo bem? Ana, tá tudo jóia? Quer falar um pouquinho? Tudo jóia. Deixa eu só fazer uma colocação. Numa reunião dessa semana, né? Então, a gente conversando, né? Dessa questão da pandemia, né? E eu ouvi de uma outra colega coordenadora também do Centro Paula Souza, que assim, ela não vê esse momento como um momento triste. Ela vê exatamente, foi muito legal a colocação dela na reunião quinta-feira, exatamente essa visão como você está tendo. Eu falei assim, esse momento da pandemia causou, sim, um desconforto, tudo, mas ela falou assim, eu vejo muito mais lado positivo do que negativo, porque foi um momento de construção de novos horizontes, um momento em que a gente não pôde mais se acomodar, né? E o ser humano andava muito acomodado. Então, acho que foi muito interessante, vem de encontro com essa sua colocação. Muito bem, Ana. Eu acho que é fundamental a gente adotar esse tipo de perspectiva, né? Isso é paradigma. Paradigma é a forma como a gente olha para as coisas, não é? E quando a gente... Então, existem várias possibilidades da gente olhar para o fenômeno, olhar para o objeto, olhar para a vida. E aí a gente pode escolher, sim, um paradigma que possa ser só negativo. A gente pode escolher uma visão só a destacar os aspectos negativos. Mas a gente também pode escolher um paradigma que possa ser propositivo, um paradigma que seja horizonte. E eu tenho escolhido, na condição de educadora, eu acredito que a gente... Não é evidente, gente, minorar as dificuldades desse momento. Nós não podemos ignorar as mortes ensejadas, nós não podemos ignorar as dificuldades financeiras, não se trata disso. Por isso eu fiz a analogia do sofrimento que a pérola encontra, que a ostra encontra, mas que produz pérola, né? Então, não é ignorar o momento, né, gente? Não é fingir, não é banalizar, nós somos... Exatamente. Exato, Ana, não é um negacionismo, né? Como a gente tem dito, não é a ideia de, ou ainda, né? Subjugar o sofrimento de quem tenha vivido perdas muito mais significativas nesse contexto da pandemia, né? E alguns de nós pôde visitar de muito perto essas perdas. Não se trata disso, mas se trata de olhar para a potencialidade de um momento que seja também de sofrimento. Mas a gente não pode ficar lá. Lembra que eu dizia que a gente tem que ficar no lugar do outro e de lá não sair mais, né? Mas do lugar do sofrimento a gente não pode ficar, né? Se existem lugares que a gente tenha visitado pela primeira vez nessa pandemia que a gente tenha que ficar como lugar do outro, é verdade. Mas existem lugares que a gente visitou dos quais a gente não precisa ficar. Nos quais a gente não precisa ficar. Como, por exemplo, no lugar do sofrimento, né? E aí, por isso que nos inspiram as abelhas e as ostras, né? Nos inspiram do ponto de vista da natureza, porque elas trazem possibilidades de processos extremamente difíceis que trazem resultados incrivelmente interessantes, como o mel ou como a pérola, não é? Então, eu acho que isso nos ajuda muito a entender que esse tem que ser também o nosso processo. Que o processo, a natureza nos inspira a entender que processos difíceis podem ser processos que trazem bons, significativos e interessantes resultados, né? Então, eu acho muito... Final, né? É isso, eu acho muito importante que mais pessoas como você traz, né, estejam também adotando essa perspectiva. Ou seja, não de minimizar, de reconhecer o momento do sofrimento, mas de conseguir lidar com ele. E aí, quando a gente conseguir lidar com ele, gente, seja no papel do outro, mas seja sobretudo no papel que você ocupa. Como vocês, alunos, estão lidando com esse momento? O que vocês têm produzido? Né? O que vocês têm produzido das suas vidas nesse momento tão atípico? É possível ser ostra, é possível ser abelha. Ou é possível adotar um lugar de sofrimento, né, e só ficar lá, né? Nós docentes, a gente tem nos ressignificado como sujeitos, né? Nós fomos tomados de assalto e tivemos que ressignificar as formas de ensinar, porque vocês, alunos, por sua vez, estiveram ressignificando as suas formas de aprender, né? Então a gente visitou, além do lugar do outro, nós visitamos também o nosso próprio lugar, revisitamos, porque a gente teve que se reinventar, né? E esse é a quarta oportunidade que eu vou apontar para vocês. Qual foi essa oportunidade, gente? Não ser mais os mesmos, né? E aí você pode dizer, Luciana, isso é tão clichê. Vocês sabem que aqui me ocorre uma outra história muito interessante para dizer um pouquinho da ideia de como a gente pode ser outro sem necessariamente mudar tudo que nós exista, né? Eu, há algum tempo, trabalho com formação, né? Então, eu dou cursos e palestras para professores no estado inteiro, em alguns outros estados do país. E
normalmente, gente, eu trabalho com formação de professores para o ensino também de matemática. A matemática é uma área que me agrada muito, né? É pouco comum que as professoras das crianças pequenas gostem de matemática. E eu sempre fui professora de criança pequena, né? Hoje é que eu sou supervisora de ensino, mas eu sempre fui professora da criança pequena e eu sempre gostei muito de matemática. Então isso era inusitado, né? Sempre estudei o ensino de matemática para crianças. Então, comumente eu era chamada para conversar com os professores sobre isso, porque é mais comum que as professoras dos meninos pequenos gostem mais da língua materna do que da matemática. E aí eu era meio que um bicho estranho, né? O que essa doida da criança pequena tá ensinando matemática para menino pequenininho? E eu sempre gostei muito disso. E aí eu ia aos municípios ofertar formação para esses professores. E eu, do alto da minha arrogância, porque a gente acha, em alguns momentos da vida, a gente acha que a gente sabe tudo, né? Então, eu tava novinha ainda, acho que eu tinha 25 anos de idade, correndo nos municípios e a dona do conhecimento, né? E aí eu chegava normalmente nos municípios e fazia uma atividade com os professores. Eu dizia assim para os professores: pessoal, vocês vão preparar uma atividade de ensino de matemática para criança. Aí eles preparavam a atividade e eu guardava. Depois eu dava o meu curso e mostrava para eles que eles estavam equivocados naquelas atividades. E então eu pedia para que eles elaborassem outra atividade e comparava a primeira com a última. E todos os professores ficavam impressionados como eles mudavam de opinião. A atividade primeira era uma atividade normalmente muito equivocada, de ensinar matemática de maneira bem mecânica para as crianças, e depois do curso eles vinham com atividades extremamente criativas, extremamente interessantes. E eu fiz isso várias vezes, até que um dia uma professora fez uma primeira atividade e fez a mesma atividade depois do meu curso. Eu chamei a professora e disse: minha querida, mas você não entendeu nada do meu curso? Como pode você apresentar uma atividade depois de tudo que eu disse, de tudo que eu ensinei, você apresentar a mesma atividade? Ela me deu então, no melhor estilo de produzir pérola, ela me deu então uma lição que eu nunca mais esqueci. Ela me disse o seguinte: Luciana, a atividade é a mesma, mas eu não sou mais a mesma. Eu entendi que eu poderia manter aquela atividade. Agora eu tenho consciência da ação pedagógica e acho que aquela atividade era interessante, mas eu a conduzia de uma forma. Hoje, ao realizar a mesma atividade, eu teria uma outra condução. Então sim, eu a manteria, porque a atividade é a mesma, mas eu não sou a mesma, né? Desde então, né, eu tenho aprendido algumas coisas, vale a pena, não é? Essas questões que nos tiram do lugar, né? Eu brinco, essa desaforada dessa professora, né? Me permitiu experimentar uma sensação que é, primeiro, você não está pronta e acabada, né, bonita? Você não tem todas as respostas para as coisas, nós estamos no processo. Mas a segunda situação que eu trago para vocês, né, a segunda lição que eu trago dessa professora, é que a gente pode continuar, inclusive, às vezes, realizando as mesmas práticas, né? Mas seguramente a gente não é o mesmo. A posição que a gente ocupa, a gente pode voltar para a escola amanhã, gente, né? Se as coisas normalizarem, e vamos dizer que, né, esse conceito de normalidade ele é muito discutível, né? Porque por mais que a gente retorne, as coisas não serão exatamente iguais, mas pode ser que elas sejam muito semelhantes. Que a gente volte e a gente diga: puxa vida, esse povo continua fazendo escola do mesmo jeito, né? Mas seguramente nós não somos mais os mesmos. Né? Nós não somos mais os mesmos. E dificilmente as nossas práticas vão ficar isoladas. Ainda que no planejamento ela seja a mesma atividade, na condução, nós alunos, vocês alunos não serão mais os mesmos, os professores não serão mais os mesmos, as famílias não serão mais as mesmas. Porque a gente passou a experimentar outras possibilidades de sujeito, né? De ser sujeito, de estar na condição de sujeitos. Então vejam, essa reflexão ela também é muito bacana, porque pode ser sim, a nossa tendência, né, é que a normalidade possa se apresentar como uma tentação para o retorno das práticas, né, vigentes. A gente diz: não vejo a hora de voltar ao normal. Nós dizemos isso com frequência, não é? A gente tem sido saudosista a esse retorno, né? Que a gente possa entender que tudo bem se a gente voltar ao normal, só não vale a pena se a gente voltar a ser o mesmo, porque daí não vai ler de nada. Né? Se a gente retorna com mesmas concepções, com mesmos paradigmas, aí não valeu. Aí a experiência de fato foi inócua, né? Só faz sentido voltar para as mesmas atividades se a gente não for mais o mesmo. Né? E aí eu me utilizo dessa experiência que eu vivi com vocês, com essa professora, para poder dizer que eu acho que é mais ou menos o que a gente vai encontrar agora. Voltemos às atividades, voltemos, o restaurante abriu, vamos... Não dá para ser o mesmo, né? Alguma coisa tem que mudar do ponto de vista do comportamento humano, porque se a gente passou por tudo isso, se nós tivermos tantas perdas, não só do ponto de vista das vidas, né? Mas também financeiras, não faz sentido que a gente seja o mesmo. Então não valeu de nada a experiência que a gente tenha vivido. Né? Se a gente não se transformou, se isso não transformou as nossas concepções, ainda que seja o jeito de olhar para o mundo,
Ainda que seja o jeito de olhar para o outro. Se isso não aconteceu, essa experiência não valeu a pena. E eu quero acreditar que a gente não é mais o mesmo, né? E aí vale um exercício de introspecção, de autoavaliação, no sentido de que quanto a gente se transformou, né? Quanto a gente se modificou nesse processo. E que quando a normalidade nos encontrar, insisto, se é que a gente pode falar dela, quando essa normalidade nos encontrar, que ela possa nos encontrar melhores humanos, né? Do ponto de vista das significações, aquele que foi pro lugar do outro, que produziu mel, que produziu pérola e que reproduziu e que reinventou a si mesmo, né? Ou seja, aquele que se fez outro sujeito, aquele que se fez um sujeito melhor, né? Então, e aí eu digo que esse seria o saldo desse momento, o saldo dessa pandemia, né? Das possibilidades que a gente visita. Então, como eu disse pra vocês, a minha tentativa é fugir um pouco do lugar comum do que todo mundo já tenha falado, né? E dizer, por exemplo, dos avanços tecnológicos, né, que esse parece ter sido uma outra oportunidade, né, ou seja, a tecnologia, ela bateu a nossa porta, a tecnologia se fez com uma possibilidade de interação possível, né, ou seja, como a gente visitou esse momento bastante atípico de necessidade de isolamento, de afastamento entre nós tivemos também, né, de lançar mão da tecnologia como sendo um recurso para viabilizar os nossos contatos e interações. E aí eu de novo olho para as oportunidades. Em que sentido, gente? A tecnologia se apresentou como recurso e não como substituto das relações humanas. A gente nunca precisou tanto de gente, né? A gente nunca precisou tanto um do outro. Numa contradição inusitada, né? Você diz assim, nossa, mas a tecnologia se fez necessária. Eu tenho tentado fazer o contradiscurso. Qual é o contradiscurso? A tecnologia se apresentou um meio. A tecnologia não é fim em si mesma, ela não substitui as relações humanas, ela é um recurso para viabilizar as relações humanas que agora seguiram afetadas, né? Mas quem serve a quem? A tecnologia está a serviço do homem e não o inverso, né? Então, se a gente puder também entender isso, que a tecnologia viabilizou as relações humanas e não o contrário, não são as relações humanas que se converteram em tecnológicas. As relações humanas precisaram existir, sobreviver, inclusive para que a gente pudesse manter, né, o contato, a interação. O bacana também foi isso. Eu acho que nessa pandemia se revelou a necessidade de que a tecnologia não seja entendida como fim em si mesma, né? A tecnologia é meio, ela está a serviço do homem. E essa pandemia mostrou isso, porque não raro nós temos confidenciado e até explicitado a nossa necessidade de interação, a nossa necessidade de interação direta. E todo mundo tem dito, felizmente os recursos tecnológicos se mostraram meio para que a gente pudesse estar juntos, mesmo distantes, né? Mesmo fisicamente afastados. Então eu gostaria de marcar com vocês um pouco essa ideia de que lugar a tecnologia ocupa no contexto da pandemia, né? Porque alguns de nós vínhamos entendendo esse avanço, esse advento tecnológico como a substituição do homem, como a substituição das relações humanas, né? E acho que a gente pode extrair desse momento a ideia de que não é disso que se trata. Não é da substituição do humano que nós estamos falando quando a gente fala dos avanços tecnológicos. Ao menos não poderia ser. Não poderia ser. Porque as relações humanas, elas são marca da própria constituição do homem. Né? Então, nesse sentido, não há qualquer possibilidade de que a gente possa defender ou afirmar um avanço tecnológico que se dê, gente, em desproporção ao avanço das relações humanas. Percebam que quanto melhor as relações humanas serão, né, forem, melhor será também o avanço tecnológico. Né? A gente tem falado, e a gente vinha num movimento anterior, que é o movimento em que o avanço tecnológico vinha em descompasso com relação ao desenvolvimento das relações humanas. Parece que até na contramão destas, né? A gente empobrecia as relações humanas à medida que avançava no avanço tecnológico. Né? À medida que a gente evoluía no avanço tecnológico, a gente enfraquecia as relações humanas. Nesse contexto da pandemia, eu insisto, a gente precisou de gente. E a gente precisou entender que não se fala em avanço tecnológico se não falar em avanço em relação. Se a gente não falar em avanço das relações humanas, se a gente não falar no aprimoramento do homem e das relações humanas que se processam, né? Então isso também é uma oportunidade belíssima de reinvenção de como a tecnologia ocupa o mundo humano, né? De como ela se apresenta para o mundo do homem. E aí vale um pouco uma reflexão também do tempo que a gente tem dedicado a esses recursos. Recentemente eu vi um meme, e os memes têm nos salvado, né? Do ponto de vista do humor, da manutenção da sanidade nesse contexto da pandemia, um meme muito engraçado que dizia assim, ó... antes a gente, professor, à noite, né, a gente tinha medo de ir na cozinha e encontrar um aluno perguntando se a gente tinha corrigido a prova, né?
Agora, a gente tem medo de ir na cozinha, abrir a geladeira e sair o link de uma reunião ao vivo, né? Tamanha é a profusão de reuniões, de contextos online que a gente encontra, não é? Então, os medos se modificaram também, né? A gente tinha medo dos meninos vindo na casa da gente, batendo no portão pra perguntar se a gente corrigiu a prova, e agora a gente tem medo dos links das reuniões ao vivo. Outro dia, inclusive, eu entrei para uma reunião online, entrei alguns minutos antes, como me é de costume, né? E fiquei na reunião e ninguém entrou. Fiquei frustradíssima, chateada. Mandei um e-mail às pessoas dizendo, gente, eu estive na reunião, esperei por vocês e ninguém apareceu. Aí me informaram que eu tava no link errado. Eu fiquei 2 horas esperando o grupo no link errado da reunião, né? E aí, vocês vejam que a gente tá visitando dificuldades que a gente não encontrava, não é? E aí, o que é interessante, né, dessas situações, alguns estudiosos têm marcado, inclusive, que a gente tem visitado um outro tipo de cansaço. Eles têm chamado Zoom estresse. Um cansaço, o Zoom é uma das ferramentas semelhantes ao Teams, né, onde a gente consegue fazer essas reuniões remotas, e eles têm apontado que alunos, professores, profissionais liberais, mais diferentes segmentos que têm trabalhado por meio dessas tecnologias, têm encontrado um tipo de cansaço novo, né, que é esse, da profusão de links e reuniões. Então vejam que, atrelada a essa questão da tecnologia, a gente tem percebido que ela não se apresenta por si só. Ela traz, se não bem utilizada, prejuízo para as relações humanas e para o próprio desenvolvimento humano, né? Então vejam que a gente tem aqui uma situação que é pensar mesmo como a tecnologia pode não estar em descompasso com o desenvolvimento das relações da humanidade, das condições de vida do homem, né? De nós mesmos. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, e essa é uma possibilidade que também a pandemia nos trouxe, de pensar que a tecnologia por si não serve. A tecnologia só serve se for a serviço do homem, né? E muito cuidado para que a gente possa dosar, inclusive, esse uso, né? Dosar essas situações para que ela não possa se sobrepor à vida e às relações humanas cotidianas que se apresentam, não é? E para os meninos isso é muito importante, haja vista que vocês são nativos digitais, ou seja, vocês são nascidos, né? No contexto, os meninos mais jovens são nascidos nesse contexto, no advento tecnológico, alguns de nós não, né? Nós nascidos há mais tempo somos migrantes, né? Então a gente chega numa sociedade em que a tecnologia ainda não existia, não dessa forma, vocês já não, né? Vocês já nascem num contexto, a maior parte dos meninos mais jovens já nascem num contexto em que a tecnologia é uma realidade. E por esse motivo é preciso entender que elas não substituem a relação humana, né? Que o cérebro ainda é o melhor sistema operacional, né? Ou seja, o desenvolvimento do homem puro, né, ainda é o melhor meio da gente desenvolver as capacidades humanas, a própria humanidade. Tudo bem? Ô, Luciana, oi, querida. Fazendo primeiro um gancho em relação a essa sua fala, né, da questão da tecnologia, houve um tempo que se dizia, né, que a tecnologia, o computador, na época a gente falava assim, né, eu sou só um pouquinho mais velho que você, que estaria vindo substituir a figura do professor, né? Então isso há um tempo atrás isso foi um grande receio. Então nós estamos tendo a oportunidade de provar, né, o uso dessas tecnologias e reforçar cada dia mais de que o professor nada substitui. Absolutamente. Né? Então, como você disse, a tecnologia, a gente está provando que ela é mais uma ferramenta, mas que o mote de tudo isso é o professor. Exato, né? E mais, né? A gente, o mesmo, e de falar que a gente provou o lugar do outro, né, Ana? A gente também provou a sensação de que na ausência do nosso aluno a gente também não se constitui como tal. Então, se é isso, então eu acho que fica essa ideia, e a Ana disse assertivamente, né? Por muito tempo a gente ouviu mesmo essa questão que o advento da tecnologia significaria a desnecessidade do professor, ele se faria desnecessário, né? E aí a gente tem mostrado o contrário, evidente, esse contexto tem mostrado o contrário, mas sobretudo porque o professor, na condição de humano, tem feito valer, né, a máxima de que as relações humanas não são substituídas, elas podem ser modificadas, Ana. Então, é verdade, a gente pode se adequar, né? Exatamente, né? Exatamente. Então não são as mesmas formas de relação, né? Exatamente. Não são as mesmas formas de relação, mas as relações perduram, sobretudo porque nós somos animais, né? A exemplo dos outros, a gente se esquece às vezes, né? Eu costumo brincar com os meus meninos dizendo o seguinte, né? Quando lá no shopping dizem proibida a entrada de animais, né? Há um equívoco conceitual grave, né? Nós estamos nessa categoria. Só plantas, né? Só plantas entrariam no shopping. Mas na condição, né, dessa categoria, nós nos diferenciamos de alguns desses animais
Primeiro, pelo hábito coletivo, né? O homem é um animal que só sobrevive na interação com os outros animais, ou seja, nós temos hábitos grupais, né? Nós somos seres sociáveis. E nessa condição, o outro é necessário para a constituição individual, né? A gente não se faz sem o outro. Então é importantíssimo que a gente entenda que as relações humanas vão sim, estão sendo seriamente modificadas pelo advento da tecnologia, jamais substituídas. Então, nós mudaremos as formas de relação. E já mudamos, né, gente? Se a gente pensar... Eu sempre dou exemplo, eu gosto muito desse exemplo, inclusive, né, da questão das transformações. Eu digo assim, minha avó fazia frango, né, quando a gente era criança, enfim. E eu hoje também cozinho, né, às vezes, algumas coisas aqui em casa eu me arrisco. E eu me lembro quando minha avó fazia frango, na verdade, a gente ia à feira no sábado, comprava galinha viva, a gente ia junto no evento, é de charrete, né? Embora não seja tão velha, não sou tão jovem assim, então a gente não tinha muito recurso financeiro, então minha avó contratava um charreteiro, esse charreteiro ia buscar a gente em casa, ela punha a netaiada na charrete, a gente descia até a feira, comprava a galinha viva, voltava com a galinha viva junto com a gente, quase que com uma afinidade, né? A gente se afinizava, inclusive, com o bicho, chegava em casa, minha avó matava a galinha, depenava a galinha, tirava o fel, sangrava a bicha, né? Cozinhava a galinha, a gente passava o dia inteirinho, era um trem demorado, né, pra ficar pronta, porque a carne era dura, de galinha caipira a carne é mais durinha, né, passava o dia inteiro cozinhando esse trem dessa galinha pra comer no domingo, né, e minha avó dizia, fiz frango, né, hoje eu vou ao supermercado, né, e compro um pacote temperado, ponho no forno e tenho a coragem de dizer pra minha mãe, por exemplo, que fiz frango, né, fiz frango. E eu não fico dizendo, por exemplo, ai, que saudade do tempo em que a vovó matava a galinha viva, né? Eu não tenho coragem, por exemplo, de comprar uma galinha viva e de passar, por exemplo, um dia inteirinho cuidando da bicha, né? Preparando pra servir pra minha família. E é engraçado como a gente não tem saudade de algumas práticas, mas tem de outras. Ai, que saudade do tempo que não existia essa tecnologia. Ai, que saudade do tempo. Tem professores que dizem assim, ai, que saudade do tempo que os alunos levantavam quando a gente entrava na sala, né? Eu costumo dizer... Os tempos são outros, né? A gente já não faz galinha como a avó fazia e os alunos também não são os mesmos, né? Eu até costumo brincar com os professores dizendo o seguinte, é verdade, gente, quando nós, seus professores, éramos mais jovens, a gente tinha esse hábito de levantar na sala quando os nossos professores entravam. Costumo dizer que os meninos dessa geração são diferentes, eles nem sentam mais, né? Ou seja, se a gente ficava ali em pé, esses meninos não sentam mais. E a gente não é saudosista a fazer frango como a nossa avó, mas a gente quer que eles sejam os alunos que a gente foi. Eles não são, né? E que bom e que ruim. Que bom e que ruim. E não sendo, a gente tem que arrumar formas, assim como a gente arrumou outras formas de fazer frango, a gente tem que arrumar outras formas de fazer educação. No contexto da tecnologia, né? No contexto da tecnologia, a gente precisa trazer esses meninos pra gente. E vocês, alunos, precisam entender que nós estamos nesse processo, né, de ressignificar, seja a forma de fazer frango, né, seja a forma de fazer educação. Então, nós, professores, estamos nos apropriando da tecnologia, sim, né, estamos nos reinventando como sujeitos para poder ofertar para vocês educação do seu tempo, né? A gente tem feito isso, gente, da maneira mais significativa que a gente encontra, e mais, de um jeito que a gente não aprendeu, né? Ou seja, nós, professores que hoje estamos ofertando aula na maior qualidade para vocês no contexto da pandemia, nós não tivemos aulas nesse contexto. Né? Nós não aprendemos assim, não foi assim que nós fomos ensinados, né? E a gente tem tentado se reinventar, inclusive como sujeitos, né? Lembra que eu disse pra vocês que a literatura é muito bacana? Tem um livro de um escritor francês que eu adoro, ele se chama Jacques Rancière, né? A obra dele chama Mestre Ignorante. Ele conta no livro, eu tô relendo, então por isso eu tô lembrando dessa obra com frequência. Nesse livro, ele conta a história de um exímio professor de francês que não sabia francês. Então o cara era professor, dava aula de francês, mas ele não sabia falar francês. Você pode dizer, como isso pode acontecer? Como alguém pode ensinar aquilo que não sabe? Nós, professores, somos isso para vocês. Nós não crescemos com a tecnologia, mas nós temos incorporado, ido atrás dela para ensinar o melhor para vocês. Nós não tivemos aulas nesse formato, nós não aprendemos nas nossas pedagogias da vida esse tipo de ensino, mas a gente não se furta de se reinventar todos os dias. Ou seja, a gente é mais ou menos o exímio professor francês, porque nós não somos nativos da tecnologia, mas a gente vai atrás, a gente busca, a gente se reinventa, não é? E que isso possa ser lição também para os nossos alunos, de como a gente é capaz de fazer as coisas incríveis em contextos extremamente adversos, né? Como a gente tem conseguido entregar ensino nesse contexto da pandemia sem nunca ter aprendido assim,
né? Ou seja, a gente tem feito por vocês, pelos alunos, nesse contexto da pandemia, aquilo que a gente não visita na condição de professor. Nós não tivemos aulas assim, os nossos professores não necessariamente foram assim, né? Mas a gente não se furtou de ser inspirador, né? Nós tivemos professores extremamente autoritários, né? Na maior parte das vezes. Nós tivemos uma educação conteudista, né? Nós não tivemos esse ensino que vocês têm hoje orientado por competências, né? E a gente percebeu, essa pandemia, ela nos trouxe a possibilidade de dizer que a gente não precisa necessariamente ter vivido essas experiências para poder entregar para vocês o que há de melhor do ponto de vista das significações das aprendizagens, né? E é isso que a gente tem feito. Então, essa é mais uma oportunidade que a gente viu. Não é porque nós não tivemos isso ou não vivemos isso que os nossos alunos vão ser privados da oferta de ensino de excelência, ainda que num contexto tão adverso, né? Nós não paramos, né? Nós nos reinventamos a toque de caixa. E é isso que a gente tem apresentado para vocês, né? E já, né, a guisa de conclusão dessa nossa fala, para que a gente possa abrir as perguntas eventualmente, né? Que essas oportunidades que a gente visitou, né, no contexto da pandemia, possam encontrar possibilidades de superação dos desafios. Sejam dos desafios sociais e educacionais, né, que bateram a nossa porta, então que a tecnologia, que o preparo, que a empatia, né? Que o sofrimento convertido em preciosidade, que o tempo de privação que se transforma em mel, né? Possam ser possibilidades da gente superar os desafios sociais, do isolamento, os desafios educacionais, de ter que aprender e ensinar de outras formas, os desafios sanitários, dos hábitos e práticas. Vocês sabem que durante a peste, né, na Europa, a população que menos morreu foram os judeus, né? Motivos, inclusive, pelo qual eles foram perseguidos depois, um dos motivos pelos quais eles foram perseguidos posteriormente, porque eles eram entendidos como seres diferentes. E vocês sabem que os judeus, na verdade, têm o hábito religioso de lavar as mãos antes das refeições, né? É um hábito da religião que preservou a vida dos judeus durante a peste na Europa, né? Um hábito muito elementar pra gente, uma realidade. Felizmente, né, a nossa ascendência indígena nos traz esse hábito, que é o hábito do banho diário, né? Algumas práticas sanitárias que faz com que a gente esteja mais preparado para contextos como os da pandemia. Então, a gente tem um desafio ainda com relação aos hábitos sanitários que precisam ser instituídos, que esses hábitos possam perdurar pós-pandemia, né? Essa questão cultural diz respeito aos protocolos que vão precisar ser revisitados. Então, esse é um outro desafio que persiste, que a gente possa, lembra do lugar que a gente não tem que sair? Os hábitos sanitários é um deles, né, gente? As práticas de higienização, de cuidado consigo mesmo, esses são hábitos fundamentais que a gente precisa perdurar no contexto da normalidade, caso ela venha nos encontrar, e a gente deseja que muito brevemente. Lembrando que essa normalidade evidente não é uma normalidade de retorno à situação, ainda que as práticas retomem, nós não seremos os mesmos, sobretudo com relação às práticas e hábitos sanitários. Nós também encontramos desafios de natureza financeira, né? Então, os desafios que a gente teve com relação às restrições, né? O fechamento de algumas práticas, de algumas atividades comerciais e econômicas. Esse desafio se apresentou, inclusive, com relação, né, ao aumento contingencial da crise financeira que nós vivíamos. Então, esses desafios financeiros, eles estão sendo reinventados com outras formas de negócio, né? Surgem oportunidades comerciais e empresariais que antes a gente não via, né? Devo dar um exemplo para vocês, que eu era professora de cursos preparatórios presenciais, que no contexto da pandemia eu migro para o contexto virtual, né? Então, começo a criar e preparar material para a oferta de cursos remotos, ou seja, tentei fazer no melhor estilo pérola, né, insisto, no melhor estilo ostra, produzir pérola, ou seja, como eu consigo lidar com a crise, como eu consigo lidar com a impossibilidade de ofertas de curso presencial, ofertando, por exemplo, esse meu conteúdo, essa minha formação. E vocês podem ver ainda que eu não estou completamente desenvolta, né, no contexto da pandemia, eu fico bastante tímida ainda não consigo lidar com a minha melhor forma nesse modelo, né, mas migrei o meu negócio, que é sobretudo cursos preparatórios, para o ambiente virtual, né? Disse, olha, eu preciso tornar oportunidade aquilo que se apresentou como crise no primeiro momento, né? Então, vocês precisam olhar também a questão da empregabilidade, que se altera no contexto da pandemia, né? Então, a gente precisa olhar. É verdade que alguns setores visitaram recessão, mas outros setores, gente, visitaram franca ascensão, né? Ampliação. Se a gente pegar alguns segmentos, eles visitaram sim aumento de ganho e lucro nesse contexto da pandemia. Naquela máxima, né, popular de que enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? É verdade, alguns converteram oportunidade financeira aquilo que se apresentava crise, né? Converteram em oportunidade. E também, por fim, os desafios relacionais, né? De como a gente vai estar com o outro depois que isso tudo passar e enquanto isso tudo não passa, né? Enquanto a gente
passa por esse período, a gente precisa fortalecer as relações, como dizíamos, né? Seja para entender que a tecnologia é meio, seja para nos fortalecer no outro, porque nesse momento atípico é no outro que a gente encontra força, inclusive, é no outro que a gente encontra a palavra de otimismo, é no outro que a gente encontra exemplo, mas é verdade também que, a depender da perspectiva, é no outro que a gente encontra, por vezes, né, desencorajamento, né? Tem sujeitos que têm essa capacidade de nos trazer processos que não necessariamente são motivacionais, que a gente possa se reunir com aqueles que nos propulsione, né? Que a gente possa estar próximos daquele que nesse momento permitam que a gente possa construir ponte no muro, né? Que a gente possa construir oportunidade e não fracasso, que a gente possa construir significação e não retrocesso, certo? Meus queridos, e, né, de tudo que eu tinha para dizer para vocês, eu acho que foi isso, né? A minha ideia era não ser muito longa, muito extensa, embora eu fale muito, né? Eu não quero ocupar o sábado todo de vocês, né? Então, acho que do desafio que a Ana e o João me apresentaram, né? As minhas contribuições nesse momento, por ser um encontro pontual, né? Elas eram, né, desse teor e dessa natureza, tá bem? Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Luciana, nós que agradecemos, né? Assim, foi muito enriquecedor. Aliás, você é uma pérola, né, para nossa escola também. Sempre, assim, muito pontual, muito assertiva em tudo que você coloca, né? O professor Fernando elogiou bastante também, assim como os outros, né? Então, realmente agradecer essa sua disponibilidade, toda essa contribuição, né? Você poder dividir com a gente as suas ideias, os seus conhecimentos, que eu acho que é isso que esse momento está permitindo a gente fazer e que não permitia que a gente fizesse antes, né? Justamente por conta de um momento que eu acho que a humanidade se encontrava de olhar sempre em volta do seu umbigo, né? Então, eu penso que uma das coisas, e falo pessoalmente, né? Porque eu saio de casa muito cedo e volto muito tarde. Então, essa reaproximação com as minhas filhas, né, o estar em casa, gerou muito conflito. Não vou falar para você aqui, não. Exatamente. Mas eu acho que é um outro ponto assim, muito positivo em relação às relações humanas, né? Que estavam tão, como você disse no começo, bem dito, muito descartáveis, né? Então, que a gente precisa realmente, né, estreitar esses relacionamentos, se aproximar com as diferenças que a gente sabe que existem, mas procurar a gente sempre estar levando aí o lado mais positivo possível, né? Então, assim, agradecer de muito, muito coração mesmo essa contribuição aí que você, né, tem feito conosco, essa parceria aqui com a escola, tá? Então, colocar também à disposição, se alguém quiser fazer algum posicionamento, tem alguma ideia, ou que queira fazer algum questionamento para a Luciane, agora é a hora. É isso. Eu vou olhar lá aqui no chat também, que às vezes tem pergunta. Quem que levantou a mãozinha? Porque para mim não está aparecendo. Benedito Leandro Cândido, diz a mão. O Leandro? Benedito Leandro, é ele? Como é isso? Quer perguntar? Fica à vontade. Sim, quero só colocar um pouquinho sobre a palestra. Eu gostei muito. Há 10 anos atrás, eu, como alguns professores da Estudantes, eu não sou professor, eu sou aluno, tá? Nós fizemos o EAD, que nós estamos vivendo bem mais próximo o EAD hoje. E o interessante da parte que você falou é o seguinte: nós nos adequamos à tecnologia e nós nos reinventamos a uma tecnologia passada agora, nesse momento, que é onde todo mundo ficou distante e precisou dela. Mas a tecnologia, ela é antiga nessa área, pouco explorada no nosso país, mas ela é bem antiga, como o trabalho remoto. E a parte da ostra, hoje, eu vejo que nós temos totalmente um campo de ostra. O mel ainda está por vir. Lindo, lindo. Até a gente se adequar à situação realmente e depois a essa mudança no dia a dia nosso, eu acredito que logo nós vamos ter uma interação muito maior entre escola, aluno, desse jeito, nesse modelo que nós estamos vivendo hoje,
só que com uma profundidade que não vamos viver hoje. Hoje, eu gostei da sua palestra, eu estou te vendo, estou interagindo. Eu acredito que no futuro próximo, nós vamos interagir na sala de aula e depois vamos ter mais essa interação junto, que onde vai ser, eu acho, o auge da educação no Brasil. Lindo, né? O Benedito traz aí uma questão das oportunidades mesmo. Ele diz, nós vamos conseguir reinventar a própria educação. Se essa, né, e acho que você contribui com a fala, por isso que eu gosto tanto, né, de estar com vocês, porque eu nunca sou a mesma depois que eu saio. O Benedito me permite uma reflexão que é o seguinte: o céu na educação não será a mesma, né? Ou seja, a educação no Brasil vai seguir positivamente afetada depois dessa pandemia. Que assim seja, não é? Eu quero acreditar nisso. Na condição de educadora, carrego de você essa contribuição valiosíssima. Muito obrigada, viu? Catiane, pode falar. Eu queria falar que eu gostei bastante, e sobre a gente estar no lugar do outro, eu estou passando por isso. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu estou tendo que ser a professora dela, né? E assim, eu tiro o chapéu para vocês, professores, porque, nossa, é muito, muito, muito diferente. Porque ser mãe é uma coisa, ser professora é outra. Então a gente está assim, colocando no lugar, e quando voltar tudo isso, que nem a palestrante falou, a gente tem que voltar diferente. Então a gente vai voltar já valorizando o professor, não só eu, como todas as mães. Então assim, isso daí é muito legal por um lado. E assim, que nem assim, eu tô aprendendo coisas que eu aprendi, tipo, na minha primeira série, que hoje em dia eu tenho outra cabeça e é outros tempos. Então foi muito legal essa parte aí de estarmos no lugar do outro. Falei, se eu pudesse pegar a professora aqui, dar um café da manhã, almoço, eu convidaria ela para a janta para ficar aqui. Porque, nossa, é muito difícil ser professor. Tira o chapéu pra vocês. Que lindo, mas foi né, muito divertido. Tá sendo divertido, interessante, que tudo isso passe. Catiane, que legal. E você sabe que o inverso também é verdade. Nós, professores, na condição de pais, tivemos também que provar essa situação. Então, eu sei muito, né? Hoje eu sou supervisora de ensino de uma rede pública. E eu tenho um filho de 6 anos, sou mãe do Heitor. O Heitor é uma criança incrível, danadíssima, assim, bem menino do seu tempo. E aí as pessoas dizem assim, Luciana, como é que tá? Eu digo, pelo amor de Deus, eu preciso de uma pedagoga. E alguém fala, mas você não é mestre em educação? Eu falo, sim, mas em casa não funciona, em casa eu sou mãe dele, né? E eu tô doida com esse menino não vai aprender nunca, porque aqui em casa nada funciona, né? Então, o contrário também é verdade, eu pude estar na posição da mãe. Então, quando eu for para as minhas escolas, eles dizem assim, os pais não têm interesse. Eu falo, nós não temos mesmo, amada, né? Então, a ideia de culpabilizar a família também mudou. Nós, professores, também nos colocamos no papel dos pais. Isso foi incrível, né? Ou seja, de estar no lugar do outro, se é verdade que os pais agora valorizam mais os professores, nós, professores, também entendemos mais os pais. Né? E olha que bacana. Então nós também vamos olhar para os pais de um outro jeito, ou seja, com mais complacência, com mais compreensão, né? A gente entende que, se vocês perceberam que não é fácil ser professor, ser pai também não é fácil, né? Estamos todos tentando. Então o inverso também aconteceu, minha querida. E tenho a certeza de que os professores também estão entendendo muito mais a posição de vocês pais. Caio? Oi, gente, bom dia. Só queria parabenizar a palestrante, foi muito bacana, né? Parabéns mais uma vez. E eu só queria salientar assim, é um processo de renovação. Assim como o Benedito falou que tem tecnologias antigas que não eram usuais, hoje a necessidade faz o profissional. E isso é muito interessante a gente estar comentando com os nossos alunos, porque mesmo que retorne as aulas presenciais, essas tecnologias que foram hoje implantadas e renovadas e melhor aproveitadas, elas vieram para ficar. Então, mesmo no presencial, vão existir muitas práticas que, de certa maneira, online, serão usuais e isso veio para ficar, até no âmbito profissional. A gente vê muita situação das empresas que já estão adotando o home office assim como prática do dia a dia. E isso vai ficar. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar do pessoal que foi um caminho sem volta. Apesar de estar existindo essa pandemia,
volto a salientar o que a Luciana disse. Foi um aprendizado, foi um ponto positivo, extremamente positivo de aprendizado em ambas as partes. Tanto a gente está falando hoje na parte pedagógica, tanto para os professores, como também para os alunos. Então, assim, gente, peguem isso, estudem isso afinco e levem isso no coração e na mente, porque isso não tem mais volta, né? Parabéns mais uma vez. Imagina, Caio, quem agradeço. Agradeço, inclusive, a oportunidade de ver essa cena linda, né? Das oportunidades também, essa é uma incrível, né? Da gente, dessa proximidade, ou seja, a gente acaba de se conhecer e eu posso ver você num momento familiar tão bonito. Eu acho que você tem razão, né? De ponderar sobre essa questão da permanência das tecnologias como recurso, elas de fato ficam, e aí das transformações que a gente possa dizer, né? De não sermos mais Tô muda? Melhorou? Tô falando agora? Tá. Então, acho que o Caio é muito assertivo, né, ao dizer, por exemplo, que essas tecnologias ou que se intensificaram, que se apresentaram mais novas, né, no contexto da pandemia, elas de fato vêm para ficar, porque elas nos permitiram nos reinventar como sujeitos. Ou seja, acho que quando a gente voltar para as atividades regulares, né, e aí por isso que eu sempre relativizei a questão da normalidade, quando a gente voltar para as atividades regulares, elas vão se mostrar como instrumentos que inclusive nos permitem modos de vida que a pandemia nos oportunizou. Ou seja, a Ana Cláudia bem disse, né, mais tempo com a família, um contexto de trabalho que possa se dar remotamente. Então, de fato, essas tecnologias se apresentaram viáveis não só para tornar possíveis as atividades no contexto da pandemia, mas mesmo em condição de normalidade, né, a gente percebeu que algumas das práticas que nós tínhamos não precisavam ser daquele jeito. A pandemia escancarou possibilidades. Ou seja, sabe aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, né? A pandemia deixou isso muito claro, né? Ou seja, de quantas práticas nós tínhamos e que já podiam ter sido substituídas, mas que a gente ainda não tinha visto necessidade dessa substituição. A pandemia, por necessidade, escancarou possibilidades. Ou seja, não precisava ser daquele jeito, né? Não precisava ser sempre assim. Então, acho que o Caio é muito assertivo ao dizer que algumas das práticas vão ficar, né? Não se admirem, pois se a gente mantiver, e por isso que a gente tem falado já da possibilidade de um ensino que se apresente híbrido depois da pandemia, né? Ou seja, dadas as possibilidades que a pandemia escancarou, o ensino híbrido não é mais uma ficção, né? Ao contrário, ele tem se apresentado como uma possibilidade, sim, de que a gente possa mesclar, né? Tornar concomitantes essas práticas de ensino de aprendizagem, e não só o ensino híbrido, né? O trabalho híbrido também, o trabalho predominantemente remoto, como bem o professor Caio apontou. Muito obrigada, meu querido. E um exemplo da modalidade off-home, né? Aí o Caio, se fosse na viva, ele não estaria com o filho dele no colo participando da reunião. Então, são fatos que corroboram com o sucesso que vai ser realmente. Não tem mais como voltar atrás. E garanto, foi muito proveitosa. Parabéns ao nosso aluno aí que falou também muita propriedade. E muito obrigado pela participação, Cal, o Joel, né, que a convidou, foi muito feliz também. Muito obrigado. O Joel tinha levantado a mão junto com o Caio. Caio, você quer baixar a sua mão? Joel? É força do ar, desculpa. Das possibilidades que a pandemia trouxe, a gente ficar com a mão levantada sem cansar. É verdade. Mas alguém queria fazer alguma outra colocação? Algum aluno? Benedito tem assim, uma participação muito positiva em todas as nossas atividades online, todos os nossos sábados letivos, né? O Benedito ele é vamos dizer assim, um profissional de TI também. A gente fica muito orgulhoso, né? Parte, né? Dos nossos alunos também. Incríveis. Calma, Claudemir. Pode falar, fica à vontade, Claudemir. Ô Ribeiro, você quer fechar seu áudio um pouquinho só? Obrigada. Eu fiquei desesperado aqui, que justamente na hora que ela falou da abelha, cortou. É porque o Claudemir é o mestre em abelha, viu? Poxa!
Que bom, fui salva pela tecnologia. Tivemos um problema no momento e eu não pude ser julgada por um profissional da área. Fico muito feliz, fico muito confortável de você não ter ouvido. Eu só gostaria que ela repetisse o trechinho da música que eu perdi. Ô, Claudenir. Da abelha. Perfeito. A música, Claudenir, é do Beto Guedes. Ela se chama Amor de Índio. Amor de Índio, Isso. Tá. E o trecho que eu citei é o trecho em que o compositor diz o seguinte, que a abelha fazendo mel vale o tempo que não voou, né? Então ele vai dizer numa metáfora, e aí tecnicamente eu não sei como isso funciona, estando com você poderia até nos dizer, né? Acho que é uma oportunidade bacana, mas ele vai dizer que no momento em que ela está nesse processo de produção, ela deixa, por exemplo, o voo, né? A polinização, essas atividades deixam de acontecer. Mas, então é um momento de isolamento, é um momento, né, de resguardo da abelha, mas o produto é de uma riqueza tão grande, incomensurável, que vale a pena a privação. Né? E aí eu entendo que o Beto Guedes estava antevendo, né? De alguma forma, ele se faz contemporâneo com essa reflexão, porque é o momento exatamente que a gente tem vivido, né? Um momento de privação, mas que o produto disso, na condição de nos reinventarmos como sujeito, o resultado disso, ele vale o tempo, né? Vale essa privação. Entendi. Realmente ela se priva, principalmente nos primeiros dias de vida dela ali, ela dura em torno de 45 dias, e ela passa uma boa parte do tempo dentro da caixa, fazendo cera, fazendo outros trabalhos, e ela só vai para o voo mesmo, já depois do seu 22º dia, um pouco mais. Então, metade da vida dela, praticamente, ela trabalha com as funções dentro da casa, com as privações mesmo, a privação de voo. Eu entendi a explicação. Muito obrigado. Que lindo. Eu que ainda agradeço. Que incrível. Muito obrigada por estar com vocês, viu? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Tem mais alguma pergunta? Alguma coisa do tipo? Vai, Joelito! Vamos ver se agora sai. Tá me ouvindo? Não, igual o Ribeiro falou, né? Convidar a Lu é certeza que vai ser show, né? Conhecimento, a pessoa... Eu tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente, uma pessoa fantástica. Trabalhamos juntos já há algum tempo. Sem sombra de dúvidas, é uma pessoa excelente. Mas em tudo que ela falou, uma coisa assim que eu consigo refletir como educador, é que a gente viu uma necessidade de mudança na educação. Só que muitos eram resistentes. E essa resistência caiu por água abaixo, né? Ou você muda, ou você está fora. Então foi uma necessidade que nos impôs. Que na minha opinião, a gente necessitava dessa visão diferente para a educação. E, consequentemente, a mudança era, assim, necessária há muito tempo. E a pandemia fez com que tanto o professor quanto o aluno mudasse o foco, mudasse a visão e a gente conseguisse sair daquela estaca que já há muitos anos nós vivíamos, né? E viver uma nova realidade, buscando uma educação diferente, mudando os paradigmas, buscando novos horizontes que tanto a gente falava que precisava, mas nunca acontecia. E agora teve que acontecer, querendo ou não, precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Tanto nós, professores, quanto alunos, os próprios pais. Foi necessária a mudança, querendo ou não, né? Fomos intimados a mudar, né? Que bom, né? Como fazer pérola, né, Ju? O corpo estranho chegou e a gente teve que produzir o melhor com ele, né? Não foi uma escolha, né? Assim como não é uma escolha da ostra fazer pérola, né? Um processo que ela não escolheu, mas acontece, a transformação é incrível, né? O professor Barbon, ele colocou aqui no chat: do caos nasce a bonança e a esperança. E realmente é isso que a sua fala hoje, né, veio fortalecer, né? Então, em meio a todo esse caos, em meio a todo esse desespero, né, a gente tá conseguindo ver muitas coisas positivas, né? Acho que isso é bem legal. Sim. E assim, muitas pessoas assim falando que gostaram muito da palestra, tá? Da conversa, desse bate-papo, né? Então, assim, valeu muito essa sua participação. O Fernando colocou aqui, o professor Fernando César, pôs assim, ó: nossa, que bate-papo legal.
Estão todos de parabéns por tanta dedicação. Cada dia me sinto mais acolhido e envolvido por essa equipe. Parabéns, Luciano, e parabéns a todos os envolvidos. Lucão, Luiz Antônio. Fica à vontade, Luiz. Parabenizar a palestrante, né? Nota 10. E o que eu tenho que falar, né, não é pergunta não, é só assim, esclarecer para vocês aí da administração, os alunos, né, que a gente ainda não se conhece, que nós, né, professor, principalmente eu, a minha faixa etária de idade, foi um grande desafio. Por quê? Por um pouco de dificuldade na parte de informática, mas graças à ajuda aí de muitos, né, a gente conseguiu superar. E vou falar uma besteira, viu? Eu preferia dar aula desse jeito, só que isso acaba com o curso, né? Mas não tem coisa melhor, viu? De preparar as aulas, tudo. Fabuloso, viu? A única coisa que é ruim, só a gente que fala, né? Na sala de aula, o aluno fala um pouco. Eu bebo 2, 3 litros d'água todas as aulas minhas. Esse lado é meio, pra gente é meio angustiante, né? Só ficar vendo as bolinhas e você falando, né? Esse é um pontinho que pega, né? Mas talvez... Mas a pandemia, eu acredito que, sim, graças a Deus, aí todo mundo repensou a vida e realmente acho que vai ver a vida por outro jeito, eu acredito, né? Com certeza. Verdade. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então, se ninguém, né, tem mais nenhuma colocação a fazer, a gente vai começar a encerrar a nossa atividade de hoje, né? Mais uma vez, a aluna Patrícia colocou assim, uma palestra muito edificante, assunto que nos envolve, realidade que agrega muito a nossa perspectiva de melhora. Parabéns, Luciana. Obrigada, minha querida. Então, assim, de novo, agradecer de coração, a palavra é gratidão para você, Luciano. Né? Então, quando nós pensamos em você, nós pensamos numa pessoa assim, que a gente já tem um carinho grande, tem um conhecimento muito grande e uma relação muito boa com os alunos, né? A ponto de fazer essa aproximação, né? Então, assim, a nossa escola está de portas abertas para você, né? A gente sabe assim que a sua vida é muito atribulada, a gente entende essa vida corrida, né, de profissional da educação como um todo, né? E dizer assim mais uma vez nosso muito obrigado pelo seu sim, né, pela doação do seu tempo para a nossa escola, para os nossos alunos, para os nossos professores, para os pais que estiveram aqui presentes também, né? E para nós como um todo. Ana, eu que agradeço. E, né, em seu nome, falando com você, eu gostaria de estender, né, meu agradecimento a todos vocês, de poder, acho que mais do que ter lugar de fala, né, que é o lugar, eu falo da educação, falo dessa posição, é poder ter para quem falar, né, com quem falar. E aí, quando você tem esse tipo de convite, quando nos reconhecem assim, né, é muito bacana, porque de alguma forma o trabalho de uma vida é reconhecido, né? Eu estou na educação desde os meus 14 anos, quando escolhi o magistério, né? Fiz magistério, fui professora da criança pequena, como eu disse para vocês. Então, desde os 14 anos de idade, mais tempo da minha vida eu tenho estado envolvida com a educação do que qualquer outra coisa, né? E aí é meu relacionamento mais longo, eu costumo brincar. E poder ter, né, alguém que valide isso é como se alguém dissesse valeu a pena, né? Foi o tempo, são mais de 30 anos da minha vida, né? Quase 30 anos da minha vida fazendo mel, né? E aí agora eu sinto que é a oportunidade do voo, é a oportunidade de dividir, de trocar, né? Então isso é incrível e eu sou grata a vocês em resumo. Queria dizer, inclusive, né, agradecer as portas abertas, dizer que eu estou à disposição de vocês. Inclusive, né, dizer para vocês que tenho produzido alguns materiais para esse tipo de reflexão nas redes sociais, então quem quiser, né, lá eu tenho no Instagram, até mesmo no Facebook eu tenho um material bacana que vocês podem acompanhar e se apropriar, então tá à disposição de vocês e eu também, né, me coloco à disposição. Então meu Instagram acho que é Luciana Teófilo Santana, quem quiser me procurar por lá, e no Facebook também.
porque daí vocês podem encontrar algumas palestras, algumas falas, é legal, e também coloco à disposição para sempre que vocês precisarem, né, a gente tecer conversações, assim como também fico à vontade para convidá-los para conversas, né, sempre que a gente puder, tá bem? Então eu agradeço, deixo um abraço para vocês, né, e dizer que foi muito bom de novo estar para aprender, para ensinar e para dividir, tá bem? Beijo para vocês, muito obrigada, viu? Ribeiro, você quer falar alguma coisa? Eu só gostaria de reafirmar, né, Luciana, porque realmente você é tão prestativa que a gente acaba abusando até. Mas pode ter certeza, eu acredito que falo em nome de todos, realmente foi uma palestra para bastante reflexão nossa. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, que Deus a ilumine. Amém. Tá? Muito obrigado. Bom final de semana. Amém. A você e a todos. Muito obrigada, meus queridos. Então, prazer estar com vocês. Grande abraço. Um abraço. Um bom final de semana para todos. Um bom descanso. E